Fala pessoal, aqui é o Glauco, vou resolver agora com vocês essa questão aqui de cinemática que caiu no PAS 2026. Se você está estudando física aí, não deixa de seguir nosso canal aqui, nossas redes sociais, Glauco Física no Instagram, o Glauco aqui no YouTube, beleza? Vamos lá. Um referencial é o corpo ou lugar a partir do qual são as observações de fenômenos diversos são feitas. Ao mudar o referencial, a percepção dos fenômenos também muda. O referencial pode ser entendido como o ponto de vista de um observador colocado em um determinado lugar no espaço. Tomando como base essa definição, analise a seguinte situação-problema. Então agora é que vai começar a questão, onde ele pede para a gente analisar a situação-problema. Já fiz o desenho ali embaixo, mas basicamente é isso. Considere a perspectiva de dois observadores ligados, cada um a um referencial. O primeiro, um passageiro sentado dentro de um ônibus que se move com velocidade retilínea constante. Está aqui o nosso primeiro amigo, né? E o segundo, uma pessoa parada em um ponto de ônibus. Está aqui o nosso segundo amigo, ok? Suponha que um chiclete exatamente acima do passageiro sentado. Então o chiclete que eu desenhei aqui está errado. O chiclete não está ali onde eu desenhei, o chiclete está acima do passageiro sentado, ele está aqui, ó. O chiclete está aqui, não aqui nessa posição. Aí, tirei. Certo? O chiclete está exatamente acima do passageiro sentado. Vamos voltar aqui. Ok. Inicialmente preso ao teto do ônibus, se desprende e cai em queda livre. Desprezando a resistência do ar, julgue os itens a seguir. Vamos julgar os itens. E aí, primeiro item. Da perspectiva do observador dentro do ônibus, esse rapaz aqui, o chiclete cai em movimento retilíneo vertical, sim. E Glauco, mas por que ele cai em movimento vertical? Porque tanto o chiclete quanto o passageiro têm a mesma velocidade vertical para frente, certo? Os dois têm a mesma velocidade vertical, então os dois estão horizontalmente parados um em relação ao outro. Então só vai haver aí o surgimento do movimento vertical. O chiclete cai em movimento retilíneo vertical, enquanto sua trajetória para o observador no ponto de ônibus é uma parábola. Então, por que para o cara no ponto do ônibus é uma parábola? Porque ele tem um movimento horizontal, o chiclete ele tem um movimento horizontal, um movimento uniforme, e ele começa a ganhar um movimento vertical, uniformemente variado. Aí o movimento é semelhante ao de uma queda livre, e na queda livre a trajetória é o quê? É uma parábola. Então a afirmativa 1 está correta por conta disso. Né? Por quê? Porque você tem uma composição de dois movimentos, um horizontal, que é o movimento dado pelo ônibus com velocidade constante, e o vertical, que é o movimento de queda livre, onde o objeto começa a cair e é um movimento acelerado. E aí, quando você tem a composição de um movimento uniforme com um movimento acelerado vertical, você tem a trajetória parabólica, por isso que a afirmativa 1 está correta. Se 1 está correto, eu já descarto as letras C, D e E. Agora eu nem preciso julgar 2, porque eu sei que se 1 está correto, o 2 está errado, mas eu vou julgar mesmo assim, para a gente ver onde é que está errado o 2 aí, né? Vamos analisar aqui. O 2 diz o seguinte, ó, o valor medido para a aceleração do chiclete durante o movimento de queda livre será diferente para os dois observadores? Não, não será diferente. Por quê? Porque o movimento vertical para os dois observadores é o mesmo. Nenhum dos dois observadores tem movimento vertical. Então a aceleração do chiclete será a mesma para qualquer um dos dois observadores, tendo em vista que verticalmente o movimento dos dois é o mesmo. Afirmativa número 3. Para o observador dentro do ônibus, o movimento do chiclete será vertical e uniformemente variado. Sim. Para quem está fora também, vertical e uniformemente variado, mas não só vertical. Para quem está fora, ainda tem a composição do movimento horizontal, né? Ao passo que, para o observador no ponto de ônibus, o movimento do chiclete será um resultado da composição dos dois movimentos? Sim, sim, sim. Um vertical e uniformemente variado? Sim. E um outro horizontal e uniforme com velocidade 40? Sim. Perfeito, perfeito, perfeito. Chega a dar vontade de vibrar, né? Quando o cara está na hora da prova que percebe tão claramente que isso aqui está certo. Se 1 e 3 estão certos, não tem como a alternativa A ser a correta, porque apenas 1 e 3 estão certos. Ok? A afirmativa 4 está errada por quê? Da perspectiva do observador dentro do ônibus, o chiclete cairá em um ponto logo atrás dele? Não.
Da perspectiva do cara dentro do ônibus, o chiclete vai cair exatamente em cima dele aqui, porque eles têm a mesma velocidade horizontal, beleza? Então é isso. Se você gostou, segue o nosso canal aí, compartilha com o colega que está estudando, o Glauco no YouTube, Glauco Física no Instagram. E se você quer aprender física de verdade, eu te convido a conhecer o meu curso específico de física, onde a gente estuda detalhadamente física para o Enem, física para o PAS, física para todos os vestibulares, e nós fazemos da física o seu ponto forte. Nós temos análise de recorrência de vestibulares, nós temos avaliação diagnóstica, nós temos monitoria, nós temos material teórico, simulados Enem, simulados PAS, nós temos vários tipos de simulado para você que quer fazer também da física o seu ponto forte, beleza? Então é isso, te vejo lá, valeu, até a próxima.